Eterno, nosso Pai, nosso Rei, obrigado por tudo que o Senhor já tem feito, muito além dos nossos olhos. Obrigado porque a gente pode estar aqui, obrigado porque a gente pode cantar. E, acima de tudo, obrigado pelo reino que já veio, o reino que está vindo. E nos ajude, Senhor, a cada gota do amor que o Senhor nos preenche, também possa ser transbordada e alcançar mais pessoas à nossa volta. Especialmente as pessoas mais desamadas do mundo que a gente vive. Que teu rosto brilhe em cada um de nós e em cada uma das pessoas que mais precisam. É isso que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Gente, um bom dia para vocês. Feliz sábado para todo mundo. A gente estava conversando ali atrás com a Akio. Em 2020 eu fui fazer meu estágio pastoral aqui. 2020 foi também a época que começou a pandemia aqui. Eu me lembro de acompanhar o pastor Edson, o pastor Luciano, com muita, mas muita dor no coração fechando essas portas. E eu lembro a gente sonhando juntos há muito tempo em poder abrir elas de novo. Eu lembro quando eu vinha pregar aqui no Nova Semente, eu dormia ali atrás. E quando estava todo mundo já fora da igreja e tudo mais, já dormindo e tal, eu ficava aqui para poder pregar. Eu, ainda de pijama, comendo um iFood, um Shining Box, alguma coisa, sentado aqui nesse palco, sonhando o dia que eu ia poder olhar o rosto de cada um de vocês, as pessoas que a gente imaginava e sonhava que estavam atrás das câmeras, cada vez que a gente pregava. Essa igreja se tornou minha casa. Vocês se tornaram minha família e vocês nem sabiam disso ainda. A responsabilidade de estar aqui de novo é gigante. Mas não é maior que a alegria que eu tô. Então, espero que a gente possa estar vivendo essa experiência real com Deus juntos aqui mais uma vez. Assim como a gente já tem feito há muito tempo. Sempre se lembrem quão abençoados vocês são. Quão abençoado a gente é. Por ter uma família pastoral, por ter, sabe, um time pastoral como a gente tem aqui. Akildan, Fernando, pastor Luciano, pastor Edson. Cada um deles são algumas pessoas mais capazes e bondosas que eu já conheci em toda a minha vida. Olha, vocês devem ter notado pelo caminhar da carruagem que a gente tem lidado já com o sábado de uma forma meio que cronológica na Bíblia. Vocês podem ter visto bem que a gente começou falando um pouco sobre a ideologia geral por trás do sábado, né? Em toda a primeira aparição que ele teve, com uma chave hermenêutica que ultrapassa o sentido de uma mera regra. Ele parece uma coisa que vai ficar se repetindo e aparecendo algumas vezes ao longo da Bíblia de formas diferentes. Trata-se de um modo de viver e experienciar a vida. Há um sentido de cura que esse descanso traz e que nos faz sarar de um pesado fardo de ser humano em um mundo que é lotado de diversas formas de desumanização. A gente também vê um sentido de cura para uma terra que é abusada, é instrumentalizada, que é trabalhada sem descanso nos nossos dias. Uma cura para uma sociedade também maculada pela opressão, pela ganância, pela desigualdade. Essa busca que a gente está tendo ao olhar para o sábado é uma coisa que a gente já tem acompanhado há um tempo. A gente viu que o sábado ele foi essencial para a constituição de toda a ordem natural da vida em Gênesis, do ser humano, da libertação dos escravizados lá na época do Êxodo, de toda a opressão que eles estavam sofrendo, para a constituição de uma nação, pessoas iguais agora na sociedade. Enfim, da constituição do próprio Cristo, como a gente viu no último sermão. A natureza dele, a missão dele, o efeito de abalo na história toda que ele causou. Então, por que esse mesmo sábado desapareceria da constituição do restante da história pós-Cristo? Da semente da igreja que estava sendo plantada, que estava começando agora a dar seus primeiros brotinhos, junto com seus amigos e discípulos que estavam surgindo. Só queria dizer que eu sempre me coloquei à disposição de todo mundo aqui da Nova Semente, sempre falava com o Edson, o dia que ele precisasse de mim, com o Gans, o pastor Luciano. E eu sempre falava que estava à disposição, mas eles literalmente colocaram no meu colo um dos temas mais polêmicos sobre o sábado de todos, por causa que dentro da literatura cristã, normalmente é nesse momento que o pessoal começa a se divergir bastante. Por causa que falar sobre o sábado em Paulo, nos escritos de Paulo, nessas partes, é onde normalmente o pessoal vai falar que não existe mais uma teologia sobre o sábado. Mas bora tentar se lembrar quem era Paulo. Vamos fazer uma revisão, certo? Antes de tudo, é importante a gente falar que Cristo ele foi embora, né? Ele deixou pessoas sem um estudo formal nas escrituras para poder continuar a obra dele. Pessoas que poderiam ser classificadas como disfuncionais no mínimo, que tinham traído o próprio Cristo, o próprio Deus, havia pouco tempo.
ainda assim elas foram escolhidas, esses homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, com uma teologia sem erudição, sem academicismo, acessível, tangível a toda a população, ao povo de verdade. Eles e elas abalaram não só uma ordem social e o Estado, mas também o imperialismo religioso que estava acontecendo naquele momento. Certo? Explicando um conceito simples agora, que é muito importante a gente poder revisionar. A lógica do sistema imperialista é baseado que, nesse sistema econômico que a gente vive hoje em dia, existe uma coisa chamada manutenção da escassez. Para vender a comida, as pessoas vão criar vários jeitos de criar fome. Para vender água, eles vão criar vários jeitos de criar sede nas pessoas. Para fazer as pessoas gastarem dinheiro com coisas que elas não precisam, eles vão criar desejo, uma falta nelas de coisas que, na verdade, elas não precisavam. E para garantir os privilégios de cada um de nós, vai ser necessário criar a marginalização, a desigualdade, para acreditarem que eu sou mais humano que qualquer outra pessoa, por ser branco, por ser hétero, por ser homem. É preciso criar uma subhumanidade, uma periferização, sei lá, das raças, uma regência dos corpos, principalmente baseada em gênero também. Bem-vindo às regras de um sistema de opressão. O grande lance foi que essas regras do império não foram mudadas ao longo dos tempos, com os imperialismos dos tempos, mas hoje elas foram sacralizadas dentro de uma lógica religiosa. A gente viu como o sábado ele sempre foi um templo no tempo. A gente vê como a humanidade há séculos tem se construído e se destruído em torno do espaço. Em Gênesis a gente vai ver várias disputas territoriais, desencadeando fugas, invasões, desejos, sonhos. A gente vê Deus moldando, preenchendo o espaço em 6 dias. A gente vê uma questão espacial, quando a árvore do jardim, a árvore da vida está no meio do jardim. A gente vê uma humanidade que teve que ser banida do espaço do Jardim do Éden. A gente viu Caim sendo o primeiro a criar uma cidade. A gente viu a corrupção e a renovação do espaço no dilúvio. A gente viu uma movimentação idêntica de Caim na construção de Babel. A gente vê o chamado ao desapego por um espaço em Abraão. E a jornada em prol de um novo espaço prometido também. A gente vê reis disputando, invadindo cidades. A gente vê um Egito que restringe o direito de ir e vir. A gente vê Israel sendo invadido e invadindo espaços. A gente vê impérios se formando com uma insaciável ânsia de dominar espaços. Como um tsunami destruidor que aonde passa, leva tudo. A Síria, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e, por fim, Roma. A geopolítica é a verdadeira questão das relações humanas, no caos da terra. Templos são erguidos, templos são derrubados, templos são reerguidos, templos são invadidos, templos em montes diferentes, templos são depredados, em impérios, em mais impérios. Qual o templo certo para se adorar? O santuário no templo é um espaço sem disputas. Ele é intocável e, portanto, indestrutível. Ilocalizável e, portanto, livre de qualquer parcialidade de uma pátria geográfica. Ele era democrático, livre. Ele era simplesmente livre dessa lógica mercadológica que a gente vive, de gerar escassez para garantir um monopólio do poder. Ou, pelo menos, era isso que a gente podia imaginar. Quando Cristo ele veio, a lógica do império já havia ultrapassado o âmbito político de Roma. Nessa época, já estava tentando dominar todo mundo por meio das guerras que fazia. Para isso, se apostaram de uma lógica até religiosa. Deus havia sido monopolizado até pelo próprio povo dele, que ele havia chamado para espalhar uma mensagem ao mundo inteiro de quem era o Eterno. Ele tinha que espalhar uma mensagem, todo o povo que ele havia escolhido, que Deus não era de um povo específico, mas que ele era para todas as pessoas, para todos os povos. Controlando o acesso a Deus, ao tentarmos saciar essa nossa vontade de ser especial, de ser único, a gente continua a viver como aquela mesma elite religiosa. A gente continua a viver como se a gente pudesse, de alguma forma, monopolizar a própria vida de Cristo. Quando Deus ele foi monopolizado e feito à imagem e semelhança da elite que desprezava os marginalizados, Jesus teve que vir. Jesus chega aqui, encarnado em um homem pobre, numa família, uma cidade pobre. Teve animais e pessoas desprezadas como seus únicos espectadores, pastores estrangeiros observando. A quem vai surpreender quando esse mesmo Deus, encarnado, vai decidir explicar a teologia que não habitava nas academias e nas palavras refinadas que poucos podiam entender? Ele olhava para uma multidão de trabalhadores do campo, pescadores e outras pessoas do chão social e falava: bem-aventurados os pobres de espírito. Cristo era a democratização máxima da presença de Deus. Leiam comigo o que ele vai falar para os líderes religiosos da época. Mateus 23, do 13 até o 15. Eu já vou começar lendo para vocês, eu acho que vai aparecer no telão.
Ai de vocês, mestres da lei, fariseus e hipócritas. Vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram e nem deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas. Vocês devoram as casas das viúvas e, para disfarçar, fazem longas orações. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem terra e mar para fazer um convertido. E quando conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Mateus 23, Jesus falando com a elite religiosa da época, que eram as pessoas que tinham o dever de levar Deus para o povo. Jesus, ele foi uma fonte da presença de Deus que estava jorrando e preenchendo os lugares mais inconvenientes para quem controlava a presença de Deus. Já que a lógica mundana depende da manutenção da escassez, essa fonte precisava ser secada. Assim Cristo foi morto. Mas assim também ressurgiu e fez nascer uma nova forma de nós. Seus discípulos foram a extensão aqui na terra. Desde o começo, assim como Cristo, eles geraram uma ameaça imensurável aos imperialistas da religião. O reino era oposto ao império. Paulo foi incumbido da missão de reconquistar os territórios que estavam sendo perdidos para essas pessoas do reino. Ele tinha que matar, principalmente aqueles que estavam levando essas boas novas de Cristo, para todos e todas, independente de suas tradições, nacionalidades, passados. Este mesmo Paulo teve que abrir mão dos seus privilégios de exclusividade, dentro da sua religião, dentro daquilo que ele acreditava, dentro da sua própria nação, para ser um maior evangelista já conhecido. Mas o que tudo isso tem a ver com o sábado dentro dos escritos de Paulo? Vamos ver. A gente sabe que Paulo escreveu quase 2/3 de todo o Novo Testamento. E que o sábado se mantinha como um dia sagrado. A gente pode ver isso lá em Atos, no capítulo 13, no capítulo 16, capítulo 17, 18. Mas teve alguma vez, sei lá, que ele mencionou isso? Ele falou sobre o sábado em alguma parte da teologia que estava sendo construída? Bem, primeira coisa, é importante que vocês entendam que eu não vim aqui para fazer apologética. Eu prefiro, sei lá, catar água com uma peneira do que tentar ficar brincando com jogos de razão, estratégias para tentar desmoralizar outras fés que acreditam em coisas diferentes de mim. O que eu quero que a gente possa separar um tempo para a gente ler algumas coisas juntos e a gente poder tentar entender possibilidades. Lá em Gálatas 4:10 surge uma primeira possibilidade de ele estar falando sobre o sábado. E lá vai estar escrito assim: assim, você já não é mais escravo, mas filho. E por ser filho, Deus também o tornou herdeiro. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daquele que, por natureza, não eram deuses. Mas agora, conhecendo Deus, ou melhor, sendo conhecidos por Deus, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas do ano. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Antes de a gente analisar os escritos de Paulo, é necessário que a gente lembre algumas coisas importantes sobre como se lê Paulo. A primeira coisa, ele não está escrevendo um evangelho. A gente está vendo cartas. Um evangelho, quando eles eram escritos, os evangelhos na Bíblia, eles foram feitos com uma missão de alcançar qualquer pessoa, em qualquer tempo, em qualquer contexto. Cristãos de todos os tempos. Cartas não, elas têm um contexto específico. Elas têm um sentido específico, leitores específicos, um assunto específico. A segunda coisa importante, além disso, é muito importante a gente poder se lembrar que tem uma narrativa subjacente. A carta foi escrita por algum motivo. São escritas sempre em cima de debates que estavam acontecendo. E esses debates têm histórias que estão acontecendo antes, são discursos construídos sobre outros discursos. E também é importante lembrar, por terceiro lugar, que as cartas de Paulo não são monólogos teatrais, não é como se ele estivesse escrevendo para declamar. Ele está escrevendo aquilo de uma forma que ele mesmo coloca os argumentos, contra-argumentos. Ele está fazendo sínteses, ele está colocando ali uma ideia de uma escrita polifônica, tem várias vozes conversando ao mesmo tempo ali. E isso é muito importante a gente poder lembrar toda vez que a gente volta para lá, para a gente não tentar ler Paulo de um jeito que não foi feita aquela literatura. Isso pode causar vários ruídos para a gente. Então, vamos lá. Quais são os dilemas que a igreja de Gálatas estava passando naquela época? Paulo vai escrever para gentios que tinham acabado de se converter para esse reino, porém tinha líderes religiosos daquela comunidade que se sentiam tão bem graduados que eles sabiam todas as traduções, todas as histórias, todas as leis de Israel. Aliás, eles seguiam elas desde sempre. E simplesmente os dilemas eram, primeiro, uma forte pressão que eles estavam sofrendo desses líderes para que eles tenham que viver um evangelho que era centrado na lei e nos ritos.
E a segunda coisa que a gente vai ver é que existe um questionamento constante dessa nova comunidade se valeria a pena viver um evangelho que era baseado principalmente em lei e ritos. Eles ficam pensando em voltar atrás. Existe um autor chamado Sigmund Tolstad, e ele vai escrever um capítulo que era Paulo e a crise da Galácia, né? E ele vai falar que existem algumas propostas para a gente poder entender esse texto. Uma das primeiras propostas que a gente pode pensar seria a ideia de que naqueles dias, né, quando ele fala sobre dias, meses, anos, seria até um pouco estranho ele estar falando basicamente sobre o sábado, por causa que ele está no contexto de falar de voltar atrás. E faz sentido que voltar atrás para quem era gentil não seria voltar para um judaísmo da época. Ao mesmo tempo, a gente também pode pensar que seria muito estranho Paulo não citar esses dias, meses e anos nominalmente como sábados e outras festas judaicas, por causa que Paulo está citando nominalmente um monte de tradição judaica. Esse Sigmund Tolstad vai falar aqui, tá? Isso aqui é um trecho do livro dele. Nesta construção, Paulo está travando uma guerra em duas frentes. Por um lado, ele está esperando persuadir eles a não submeterem essa mensagem de circuncisão dos falsos mestres. E pelo outro lado, ele está empurrando de volta que eles estão sendo tentados a voltar atrás aos seus modos pré-evangelho. De acordo com essa reconstrução do cenário gálata, Paulo não está abordando a questão da observância do sábado. Isso quem disse foi esse autor, Sigmund Tolstad, nesse livro, The Lost Meaning of the Seventh Day. Já uma segunda proposta já seria o caso que Paulo estivesse falando mesmo do sábado, ele estivesse realmente citando o sábado, a ideia do sábado, e outras festas judaicas no geral, mas colocando ela em termos de escravidão. E a devoção a uma coisa que era o stoico tu cosmos, que era o jeito que foi escrito no original, que seria basicamente esses princípios elementares, essas forças do mundo que ele chama, que ele fala que são fracas. Assim, uma fé judaizante não seria menos problemática do que o paganismo em si, uma fé pagã. Ambas subvertem a estoica, que são esses componentes básicos, as forças elementares, os princípios rudimentares, dependendo de sua tradução, que são fracos e inúteis. Há uma necessidade, é uma grande ênfase que está acontecendo em todo o livro, na incapacidade da lei de gerar qualquer tipo de virtude. Enquanto os oponentes de Paulo se dedicavam a mostrar que a lei poderia revivar alguma coisa, tudo que eles faziam evidenciava o contrário disso. Caso realmente seja do sábado que Paulo está falando, é uma noção tão distorcida sobre o sábado, com uma função tão estética quanto a circuncisão. Uma necessidade de criar marcas de identidade pela estética e não por uma ética, trazendo assim a lei a alcançar o seu ponto mais sujo, mais pagão de todos. Quando um favor divino tem qualquer relação com as suas ações ou suas inações, tudo de sagrado vai se tornar profano. Toda vez que a fé for baseada nas coisas que você está fazendo ou deixando de fazer, e não nas coisas que Deus de alguma forma pode fazer, a gente pega aquilo que existe de mais bonito da fé e transforma naquilo que é de mais feio no mundo. É agora a terceira proposta que eu quero passar um pouquinho mais tempo falando com vocês. As discussões de Gálatas têm diversos pontos de convergência com a noção do sábado. Mesmo que seja polêmico a gente discutir se foi ou não explicitado, se esses dias, meses e anos seriam realmente a ideia do sábado, é muito importante a gente entender que existe uma discussão muito importante até mesmo para a nossa relação com o sábado, independente disso. O apóstolo ele tem uma estratégia de argumentação fantástica. Se a alegação dos motivos que os líderes tinham era baseado e fundamentado que tinha que pegar a fé cristã e usar a lei de Moisés para poder, entender a Cristo por causa que ela vinha antes de Cristo, Paulo então ia trazer Abraão, por causa que vinha até mesmo antes do próprio Sinai, antes da lei. Importante a gente reforçar que a oposição que Paulo está fazendo não é de Moisés contra Abraão, mas sim uma oposição, de um lado, a leitura de Cristo sem o panorama de Moisés e a lei, contra uma leitura de ler Moisés e a lei sem o panorama de Abraão. Em Gálatas 3, Paulo vai estar contra-argumentando e vai falar, vocês podem acompanhar comigo também na Bíblia, ó Gálatas insensatos, quem os enfeitiçou? Não foi diante dos seus olhos que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Gostaria de saber apenas uma coisa. Foi pela prática da lei que vocês receberam o Espírito? Ou pela fé naquilo que ouviram? Será que vocês são tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, querem agora se aperfeiçoar pelo esforço próprio? Será que foi inútil sofrerem tantas coisas? Se é que foi inútil, aquele que lhes dá o seu Espírito e opera milagres entre vocês, realiza essas coisas pela prática da lei ou pela fé
a qual receberam a palavra. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus, isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela... Esse vocês conhecem bem, né? O justo viverá pela... Porém, há um detalhe que a gente não pode negar. Paulo ele está contrastando o paganismo de uma religião estética com a ética profunda de uma teologia bíblica. Há uma questão linguística que pode desbloquear muito dessa narrativa subjacente dessa epístola. Paulo ele vai citar Abacuque nesse momento. Essa frase que vocês acabaram de completar vem do livro de Abacuque. Ele vai falar sobre a teologia de Abraão baseada nessa teologia. Vamos olhar essa referência dele. Abacuque está em um canto de lamento, onde o profeta acusa Deus de presenciar toda a situação de injustiça e maldade em aparente inação. Bora ver essa abertura lá do livro de Abacuque, para poder entender um pouquinho melhor o discurso que está sendo formado. Abacuque vai falar: até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu o ouças? Até quando eu vou gritar para ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, a destruição e a violência? Estão diante de mim, há uma luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos. E assim a justiça é pervertida. Alguém aqui, como eu, já teve um tipo de briga assim com Deus? Alguém aqui já olhou para o céu e, sei lá, perante toda a realidade, conseguiu sentir essa dor de aonde você está? As notícias de genocídio indígena, garimpeiros invadindo um monte de lugar, assassinato em massa de jovens pretos em favelas, tudo isso acontecendo no nosso país, guerras e mais guerras em nosso próprio país, um caos econômico acontecendo, perdas imensuráveis que a pandemia trouxe que a gente não consegue mais reparar. Eu preciso continuar. Abacuque, profeta de Deus, sentia a mesma coisa, sentia esse desespero, olhava para o céu e continuava falando: meu Deus, por que você nos desamparaste? Porém, o profeta ele chega a uma conclusão, dentro desse mesmo livro, ele chega a uma conclusão, ouvindo a voz divina, que cabe a ele, humano, confiar na fidelidade de Deus. A grande questão é que não é sobre a fé humana, é sobre a fidelidade divina. No versículo 4 do 2º capítulo, o paradigma vai ser esse. Vai estar escrito ali no original: Hine upelá lo lachá nafsho bo vetzadik emuná yeye. A gente pode traduzir tudo isso por uma forma bem simples. Contemple. A sua alma está muito inflada, ela está orgulhosa, ela está longe de estar reta, mas o justo vai viver pela fidelidade. Emuná, essa é uma das últimas palavras que vocês ouviram. Emuná não tem um sentido só de fé. Ela tem o sentido de uma coisa que é firme, uma forma de firmeza, uma fidelidade. Algo que você consegue se apegar. A fidelidade que o texto parece indicar não é no fato do profeta ou de qualquer outro ser humano, mas sim indica uma fidelidade de Deus. Em Gálatas, uma nova tradução tem sido proposta, sugerida ao longo do texto. Principalmente perante uma das marcas mais fundamentais para toda a estrutura de toda a ideia do texto. A forte frase, um refrão que fica aparecendo, é Cristo pistes. Cristo pistes. Seria uma ideia, basicamente, da ideia da fé em Cristo, o que parece. Porém, sendo um pouco mais coerente com a argumentação, muita gente tem traduzido isso como fidelidade de Cristo. Não fé em Cristo, mas fidelidade de Cristo. Abraão ele não viu nenhuma das promessas feitas por ele serem cumpridas, mas ele confiava. O ato dele confiar não era um mérito. O mérito tinha a ver com quem ele confiava. Não foi o ato de Abraão crer, mas a fidelidade de Deus em cumprir, que evoluciona toda a teologia. Notem como o foco finalmente muda. Não é mais sobre a gente. É sobre Deus. É sobre
saber que Deus é fiel, mesmo quando a nossa fé vai falhar. Mesmo quando nossos pés desviarem. Mesmo quando toda a nossa empatia esmorecer. Olha para Abacuque no começo do livro. Não parece que a fé dele está balançando. Mas olha aonde que ele coloca a confiança dele. Quando a gente lê Christus Pistis, como fidelidade em Cristo, o texto de Gálatas vai mudar. A gente vai ver alguns exemplos, algumas propostas de tradução agora com essa nova ideia. Perceba ali, nós que somos judeus de nascimento e não gentios pecadores, entre aspas, sabemos que um homem não é corrigido pelas obras da lei, mas pela fidelidade de Jesus Cristo. Nós também colocamos nossa fidelidade em Cristo Jesus, para que possamos ser corrigidos pela fidelidade de Cristo e não pelas obras da lei. Outra parte de Gálatas também continuando. Fui crucificado com Cristo e já não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo na fidelidade do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Olha, mais uma. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão, por meio de você todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pelas práticas da lei, estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que persiste em praticar todas essas coisas escritas nesse livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, mas o justo viverá pela... O justo viverá pela... Obrigado, gente. É muito legal vocês participarem. Eu sonhava com isso as últimas vezes que eu preguei. A ideia é que Paulo está buscando origens pré-sinaíticas para argumentar. Ele está apontando para o que realmente mantém o relacionamento humano e divino e falando que não se baseia mais no lado humano, mas sim no lado divino. A morte de Cristo na cruz não é validada pela fé humana, e sim pela fidelidade absurda da parte de Deus. Buscar a lei com uma marca identitária e não o amor invalida a morte de Cristo, e é como se a gente estivesse encarando Deus morrendo por nós e olhar aquela cena inteira e falar: não é o bastante, eu posso fazer melhor do que isso. A relação do sábado também muda pelo prisma que a gente está olhando todo esse novo texto. O prisma de Gálatas vai falar para a gente e vai mostrar que não é sobre o que eu faço ou não faço no sábado. É sobre o que Deus fez e faz no sábado. Paulo tira todo o etnocentrismo de uma necroteologia e sua geopolítica da exclusão. A linha entre o nós e o eles é completamente destroçada. A fé cristã, quando subvertida pelas lógicas imperialistas, se torna uma teologia de morte. Vocês lembram daquela lógica da manutenção da escassez que a gente falou há pouco? O sábado, ele que repousava além, longe das disputas espaciais, como um santuário no templo, foi vítima de um processo e uma tentativa de colonização. A colonização e o imperialismo são simetricamente iguais. O colonialismo ele tem uma base muito forte na ideia de uma nação que decide estabelecer a si mesmo como um marco, como um ponto nevrálgico e central de tudo que existe, de toda a realidade. A partir daí surge a primeira mentira. Nós somos a medida de tudo e, portanto, tudo que se aproxima de mim é bom, tudo que se afasta de mim é mal. Somos a humanidade plena e o que se afasta desse nosso centro vive nas periferias, é uma sub-humanidade. A segunda mentira que é contada nessas lógicas é que esse centro é um ponto neutro. Ele é livre de interferências étnicas, de lugares de fala e de qualquer outra coisa que torne essa visão parcial. Pelo lugar que cada um habita, pelo lugar que cada um fala, pelo lugar que cada um entende. Mas agora vem o ponto mais característico desse colonialismo e do imperialismo. A ideia de que tudo pertence a mim. E para tomar posse daquilo que já me pertence, eu tenho todo o direito de poder utilizar a violência. Seja ela verbal, seja ela ideológica, seja uma violência física. Invasões aconteceram exatamente por causa dessa lógica. E até hoje continuam acontecendo. De várias formas diferentes. Eles tentaram colonizar o sábado e 1000 outros elementos da história de Israel para colonizar pessoas de outras fés. Para alguém ser cristão, precisava se vestir, agir, pensar, falar, se circuncidar. Todos que não adoram como eu adoro, não guardam o sábado como eu guardo, não ouvem a música que eu ouço, não se vestem como eu visto, são subcristãos. Ai, coitadinhos deles, falta tanto para eles alcançarem eu, que sou a medida das coisas. E esses vão precisar urgentemente que eu os torne iguais a mim, pois eu sou referência.
No século XIV, eles usaram armas e lanças para fazer isso. Na era apostólica e hoje em dia, eles usam a lei para fazer isso. Tentaram colonizar Deus e Cristo. Tornaram eles pertencentes a uma raça, a uma cor de pele, a uma nação, a um nicho de pessoas. Enquanto Cristo não tivesse aquela estética, não seria Cristo. Mas Paulo não vê dessa forma. Na introdução de um dos meus livros favoritos, chamado Canto Geral, que é do Pablo Neruda, existe um dizer que eu anotei na capa da minha Bíblia, que está na primeira página, para eu poder sempre me lembrar de ler ela, também a base disso. Lá estava escrito: libertadores se opõem a colonizadores. Paulo lê Cristo pelos óculos de Moisés, como aquele que lê a lei sendo a natureza de Cristo. E lê Cristo e Moisés pelo óculos de Abraão, aquele que recebeu uma promessa de abençoar todos os povos da terra. O apóstolo estende e entende que Cristo, como libertador, tem que se opor a todos aqueles que são colonizadores. Entende que Cristo proíbe uma religião que é baseada em um etnocentrismo, em uma estética, pois ele precede todos os etnos. Ele propõe uma revolução ética. Até mesmo o sábado precede o Sinai, precede a lei, precede Moisés, Abraão e todas as divisões em povos. Não pode ser levado, então, com uma marca de uma ideia exterior, uma ideia estética sobre a nossa pele, sobre a nossa identidade, pois ele habita no que vai muito além do exterior. O sábado é sobre o que Deus faz, não sobre o que nós fazemos. Ele não pode ser aquilo que demarca as fronteiras entre o meu grupo e o grupo alheio, mas sim uma eterna lembrança de que há uma união antes de qualquer divisão. A união não exclui nossas perspectivas e identidades diferentes. Aliás, cada parte diferente nos torna mais ricos. A nossa verdadeira riqueza está na diversidade e não em uma uniformidade. O nosso mundo tem vivido de império em império, de colonização em colonização. Mas quando Daniel ele vê uma estátua em um sonho, resumindo todos os impérios humanos e todo o delírio de poder que veio atrás disso, ele também vê uma pedra cortada sem o auxílio de mãos algumas, que destroça toda a arrogância humana e se torna um monte que preenche toda a terra. Este é o reino de Deus, que a gente acabou de cantar. Como uma vez me ensinou meu amigo, o pastor Tiago Rodrigues, a gente não pode ser uma organização antes de ser um organismo. O corpo de Cristo que decoloniza e liberta por meio de seu reino e por meio de um verdadeiro sábado precisa vir antes. Oremos agora juntos. Eterno nosso Pai, nosso Rei, a gente está aqui em comunidade, em família, clamando porque a gente sabe que o seu reino, a gente sabe que a sua verdade, a gente sabe que a sua vida, ela vai contra toda a lógica do mundo e do sistema que a gente vive. A gente clama, Senhor, pelo teu reino e que a gente possa, de alguma forma, trazer ele, não para colonizar mentes, não para colonizar pessoas, não para colonizar lugares, mas para libertar. Que o Senhor e o seu reino venham destroçando toda a arrogância humana, todo o racismo, toda a homofobia, todo o machismo, toda forma de ideias e sistemas que têm machucado, maltratado, violentado cada pessoa. Que nós possamos ser instrumentos de poder desse reino e que teu sábado sempre seja a nossa marca de união e nunca de exclusão. É isso que nós pedimos, agradecendo e também confiando na sua fidelidade. Em nome de Jesus. Amém.
caminho deve estar o autor da minha fé. E o que eu posso oferecer para honrar quem Ele é? Santo, anjos cantam, Santo, e ao partir me vir, eu sou indigno, mas tua voz me diz: não vá, meu filho. Que eu receba aquilo que preciso e nem um pouco mais. Me dê os bens que de imediato eu possa abandonar. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito esteja com cada um de nós. Amém. Muito obrigado por terem acompanhado a Nova Semente. Essa é a Igreja Nova Semente, uma experiência real com Deus. Agradecemos muito vocês que estão assistindo também.